Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esse mês aí agora que é aí temático para muita gente, né? Mês de outubro. Para quem gosta, né, de fazer aí, tem gente que faz as leituras vitorianas e as leituras também aí de terror, né? Nessa temática aí. Então, eu vim com essa book tag hoje, muito legal, muito legal. Antes, os recadinhos de sempre, tá, gente? Se chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva, se gostar, assista aos outros vídeos, né? E compartilhe com amigos que por acaso gostem de livros também. Convidem a conhecer o canal, vão ser todos muito bem-vindos. Deixe os comentários de vocês, eu amo ler os comentários. E me indiquem livros, tá? Eu anoto todas as indicações de livros que vocês me passam. Leiam sempre a descrição do vídeo, tá, gente? Porque tem informações importantes. No meu caso, tem as minhas redes sociais, meu Scoob, meu Instagram. Minha lista de desejos na Amazon. Minhas listas são duas listas, uma de livro e outra lista de outras coisinhas. Mas as duas estão aí embaixo, caso vocês queiram me presentear, tá? Com algum mimo. Mês que vem é aniversário do canal. Então, fico sempre muito feliz, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas eu amo quando vocês me presenteiam. Amo esse carinho aí em forma de livros de presente, tá? E, enfim, sintam-se em casa. Vamos lá, essa book tag, quem me tagueou foi a Michelle lá do canal Leitora Apaixonada. Vou deixar o link aí do canal dela, gente, para quem não conhece, ir lá conhecer, tá? É muito bacana o canal dela. Então, vão lá. Quem não conhece, vai lá visitar ela, conhecer. E ela me tagueou. Fiquei muito satisfeita, muito feliz, porque eu gostei muito. São poucas perguntas, são 7 perguntas só. E difíceis. Umas duas aqui eu achei bem difíceis de responder, mas consegui, eu acho, responder, tá bom? Então, Michelle, um beijo. Obrigada por ter me tagueado, tá bom? Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta foi a que eu achei mais difícil. Mas, vamos lá. Qual o seu livro favorito de terror ou suspense? Ai, gente, difícil, porque, assim, tem vários, eu já li alguns que eu gostei demais, né? Tem pouco tempo, relativamente pouco tempo, que eu leio livros de terror. Eu comecei, tem poucos anos, assim, em vista do tempo que tem que eu leio na minha vida, que eu leio desde que eu sei ler, terror mesmo tem poucos anos que eu comecei a ler. O primeiro que eu li foi do Stephen King, então, e me apaixonei, né? E aí de lá pra cá eu tenho lido alguns, e tem muitos ainda que eu quero ler, mas dos que eu já li. Esse aqui tem um lugarzinho assim no meu coração, porque eu já amava o filme, e eu li o livro, e me apaixonei mais ainda, porque é uma história assim, é um clássico que eu amo, e o livro consegue ser também tão angustiante quanto o filme, é muito fiel. O filme foi muito fiel ao livro, e eu amei demais o livro, então eu escolhi ele como favorito, que foi O Exorcista, tá? Não tem como, essa história para mim é top dos top de terror, assim, de todos os tempos, na minha opinião. Eu amo demais. Li nessa edição linda, maravilhosa, da HarperCollins. Então, olha, é muito bom, gente. Gente, quem gosta de terror e ainda não leu ou não viu o filme, tá perdendo muito. Não tinha como. Meu favorito de terror, O Exorcista. Por enquanto, né? Pode ser que algum desbanque, mas por enquanto não. O próximo, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Se você fosse em uma festa fantasia de Halloween, de qual personagem de livro você se fantasiaria? Então, gente, se fosse de filme era mais fácil, né? Eu tentei ver nos últimos livros que eu li, no último ano, nos últimos anos, né? Assim, uma coisa mais recente. E eu escolhi essa aqui, que não é um personagem de livro de terror, mas festa fantasia tem de tudo, né, gente? Não tem só fantasia de terror. E é uma fantasia que seria, eu acho que simples, eu não precisaria me arrumar tanto, não teria tanto trabalho, e é bonitinha e todo mundo que me visse saberia de que eu estaria fantasiada. Escolhi a Alice, gente, de Alice no País das Maravilhas, né? Esse vestidinho dela azul.
azul e branco, e aí eu teria que arrumar uma peruca loira, lógico, né? E o sapatinho preto. É clássico, né? Mas é bonitinho, é uma fantasia bonitinha que eu acho que dá para identificar, né? Claramente de quem eu estaria fantasiada. Então eu iria de Alice. A próxima. Personagem que não é de livro de terror, mas você acha assustador. Esse aqui eu fiquei em dúvida entre uns 2 ou 3 de livros que eu li recentemente, inclusive. Mas esse aqui ganhou disparado, gente. Seria o Tom Welling, eu não sei como se pronuncia, acho que é o Welling, do livro Kindred, Laços de Sangue, tá? Esse cara, ele é um carrasco, para dizer o mínimo, tá? É o pai do Rufus, que é o personagem, um dos personagens principais aqui, né? Que é a Dana, a personagem principal, na verdade, é a Dana, e ela tem essa volta ao tempo aí, né? Ela volta de vez em quando no tempo e descobre que são os ancestrais dela no tempo da escravidão e tal. E o Rufus é um menino branco, e o pai dele é dono aí de uma grande fazenda e tal, e tem muitos escravos. E o pai dele é um dos caras mais escrotos que eu já vi, que eu já li, na verdade, que eu já vi nos livros, tá? Então, cada vez que a Dana voltava no tempo, que ela ia para a casa do Rufus, eu ficava naquela tensão, já preparada para alguma coisa que o Tom ia fazer, o pai do Rufus. O Rufus acabou puxando ele também um pouco, mas o pai dele ganhava disparado. Cada vez que ela voltava, que ela ia para a casa dele, eu já ficava temerosa, esperando a aparição dele para ver o que ele ia aprontar, o que ele ia fazer com a Dana da próxima vez. Então é o Tom Welling, de Kindred, Laços de Sangue. A próxima. Vampiro ou lobisomem? Essa pra mim não é difícil, gente. Eu prefiro lobisomem. Não sou muito fã de vampiros. Livro de vampiro, tem exceções, claro, li poucos também, poucos. Mas, de cara, vampiro ou lobisomem, a minha resposta é lobisomem. Qual o seu vampiro preferido da literatura? Ou, no caso, se for lobisomem, qual o seu lobisomem preferido? Eu vou responder os dois, gente, porque eu tenho os dois. Apesar de eu preferir lobisomens, eu tenho o meu vampiro preferido. O meu vampiro preferido é o Drácula, que é, se não me engano, o único livro, gente. Não, são dois, né? Eu li o Salem também, do Stephen King, mas o Drácula é o meu vampiro favorito, por enquanto, dos poucos que eu conheço, né? Que eu já li, e sensacional. Não só o livro, a história é sensacional, mas pra pôr aquele terrorzinho assim, eu acho que é o vampiro perfeito, perfeito, é o Drácula, tá? E o lobisomem, meu lobisomem preferido, não é de um filme, de um livro de terror, é um personagem do Harry Potter. Ele apareceu a primeira vez em Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, por isso que eu peguei ele aqui, que é o Professor Lupin. Tá? O Professor Lupin, depois se descobre que ele é um lobisomem, mas mesmo assim é um personagem muito querido, até, né? Ele aparece depois nos outros livros também. Continua sendo um personagem muito querido na história e acho que para os fãs também da saga Harry Potter. E a transformação dele em lobisomem é muito bacana, muito bacana. Então é o meu lobisomem favorito. Eu gosto muito do lobisomem do Coronel Lobisomem também, gente, do livro. Tá? Mas são esses dois. Próxima. Penúltima já, gente. Qual livro de terror que você tem vontade de ler? Essa foi outra difícil também. Porque tem alguns, eu tenho uns aqui que eu ganhei de presente, que eu tô louca pra ler. Tô lendo um esse mês, inclusive, do Edgar Allan Poe. É o primeiro que eu tô lendo dele, eu tô amando de contos. Mas tem outros que eu ganhei, que eu tenho muita vontade de ler. Tem o Bebê de Rosemary, eu não peguei pra mostrar, porque eu peguei só o da Tag. Tem o Tubarão, que eu ganhei também. Psicose, que eu tô ansiosíssima pra ler. Mas, gente, esse aqui não tem jeito. Esse aqui, toda vez que eu vejo na estante, meu coração, ai meu Deus, eu preciso ler, porque todo mundo fala que é o favorito desse autor, da pessoa, né? Das pessoas. Então não tem como, é It a Coisa. Que eu tô enrolando aí pra ler, porque é um tijolão, mil e sei lá quantas páginas, né? Mais de 1000 páginas. Enfim,
Mas tenho que planejar, gente. Eu quero planejar essa leitura talvez ano que vem, tá? Ou eu não sei se eu começo já no início do ano. Provavelmente eu vou começar no meio do ano que vem. Provavelmente. E vou ler devagar, né? Claro. Mas entre os que eu tenho de terror, eu acho que o que mais me dá um negocinho assim pra ler logo é It a Coisa. Até porque eu tô doida pra ver os filmes também, gente. Mas eu quero ler o livro primeiro. Ai, Deus. Então vamos lá. A última. Gostosuras ou travessuras? Diga um livro gostosura e um livro travessura. Gente, essa eu fiquei em dúvida também. Porque são muitos, né? Livros gostosura, que dão aquele gostosinho, quentinho no coração, gostoso de ler. Ultimamente eu tenho lido alguns assim. E travessura, gente, vou falar pra vocês. O primeiro que veio na minha cabeça foi o Meu Pé de Laranja Lima. Mas eu não peguei não, porque eu já coloquei ele em algumas tags. Eu acho que umas 2 ou 3 tags eu já respondi esse livro. E eu gosto de variar, mas tem um outro também que encaixa bem. Então, o Gostosura, livro Gostosura, eu escolhi Aos 7 aos 40, do João Azanel Carrascosa. Para mim, é um livro Gostosura porque é muito nostálgico, gente. Para quem tem 40 anos ou mais, né, que é o meu caso, é um livro muito nostálgico. Para quem teve uma infância gostosa, uma infância boa, uma infância inesquecível, é um livro que faz a gente voltar naquele tempo. Faz a gente voltar 40 anos atrás e traz muitas lembranças boas, então não tem como. É um livro gostosíssimo de ler, que traz muita saudade, muita coisa boa. Então, esse foi o meu escolhido, tá? Aos 7 aos 40. E pro Travessura, em vez do Meu Pé de Laranja Lima, tem outro que tem 2 personagens que aprontam muito, muito, muito. E que eu amo, acho que todo mundo ama, que é Alto da Compadecida. No caso, o Chicó e o João Grilo. Né? Não tem como, aqueles dois são muito travessos, muito, muito, muito. Então eu amo essa história e amo os personagens, e essa foi a minha escolha. Então o livro Gostosura e o livro Travessura. E foi isso, gente. Curtinha, né? Mas gostosinha de responder. Me contem aí nos comentários o que vocês responderiam, quem não tem canal ou quem não vai responder essa tag. Me conta as respostas de vocês aí, qual que seria, principalmente, gente, qual que é o livro de terror preferido de vocês. Quero muito saber, me contem aí nos comentários. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela companhia. Bom resto aí de outubro para vocês. Bom Halloween para quem vai curtir, para quem vai sair, para quem vai em festa. Aproveitar.